Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Jesus, nesse instante, eu venho interceder em favor de todas as pessoas que ouviram esta live, que participar dessa transmissão, que o Senhor venha abençoar garbosamente, trazendo graça, paz, saúde, prosperidade, para que eles possam, meu Deus, alcançar todos os objetivos que eles propõem no coração de cada um deles. E que o Espírito Santo seja fiel, meu Deus, na vida de cada pessoa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Olha, gente, hoje é uma quinta-feira, era para nós ter feito a nossa live ontem, mas não podemos fazer, por causa da chuva, tempestade, tudo assim. Mas hoje estamos aqui para levar até você uma palavra, um aconchego de Deus para o seu relevo do seu coração, que você possa alcançar graça, bênção, paz, saúde e prosperidade. Amém? Quem vos fala nesse momento é o Bispo Renato Medeiros. Eu estou aqui para transmitir uma palavra para você. A minha Bíblia está aberta no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmão, às vezes a gente fala de salvação, de prosperidade, de vida eterna, e as pessoas não entendem muito bem aquilo que a gente fala. Mas Jesus falou claramente, olha bem, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmão, a condenação de Jesus lança a pessoa no abismo do inferno. Eu acho que o povo precisa entender melhor a palavra do Senhor Jesus, para que ele possa entrar no coração das pessoas e mudar. Porque a vida é cheia de contradição. Ninguém é 100% feliz. Então, mas só que tem um detalhe: a felicidade não é a nossa carne, a felicidade é a nossa alma. E se nós abrirmos o nosso coração e buscar essa palavra que Jesus disse, olha, ide e anunciar. Eu estou anunciando, irmão. Eu estou levando essa palavra para você, para o seu coração, para o seu íntimo, para o seu interior. Se você crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, será condenado. Não é eu que estou condenando. Às vezes a pessoa fala, mas o bispo está condenando a gente, porque isso aí na palavra. Não, é a palavra de Deus quem te condena. Não sou eu. É o Espírito de Deus que age na sua vida, que te salva, que te liberta, que te transforma. É esse que pode mudar a sua história. Então não é o bispo Renato, não é a missionária Maria, não é a bispo Elienay, não é ninguém disso, não. É o Espírito de Deus que fala no nosso coração. Quem não crê já está condenado. E tem um detalhe: esses sinais seguirão aqueles que creem. Olha bem, esses sinais serão os que creem. Em meu nome, olha bem, você não precisa ser um pastor, ser um bispo, ser um missionário, ser uma missionária para expulsar demônio, não, irmão. Você precisa crer e acreditar que Deus é poderoso na sua vida. Porque aqui a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crê, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, e se beber alguma coisa mortífera não farão dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Entendeu? Você não precisa ser um bispo para poder curar ninguém, não, entendeu? Precisa você crer.
e acreditar naquilo que Deus está dizendo, no propósito que é dele, não é meu, irmão. Às vezes a pessoa fala, mas o bispo prega lá, fala isso, fala aquilo outro. Peraí, eu falo aquilo que Deus determina no meu coração, que eu levo até o seu coração para você entender melhor. Você está entendendo, meu querido? É isso aí que acontece. Aí as pessoas às vezes criticam, às vezes tem muitos que até afastam da igreja por causa de uma mensagem. Quem afasta da igreja por causa de uma mensagem de correção, jamais chegará ao reino dos céus. Sabe por quê? Porque quando Deus nos dá uma mensagem de correção, é para que as pessoas entendam aquilo que Deus quer na sua vida, meu querido. Não é na minha não, porque a minha já está no altar do Senhor. A minha vida já está no altar do Senhor. E eu quero colocar a tua, você está entendendo? É isso que é a realidade. Para mim, colocar a sua no altar do Senhor, muitas vezes eu tenho que corrigir você em alguma coisa. Eu tenho que falar alguma coisa que te mexe com você, que você possa entender o que Deus quer de você, não. Às vezes a pessoa não entende por causa disso. Mas o bispo fala, eu não falo nada, não. Eu falo aquilo que Deus determina eu falar, entendeu? Agora, crede no Senhor vosso Deus estará seguro. Lá no livro de Crônicas, a Bíblia diz assim, né? Que Josafá levou o povo de Israel, olha bem, com tudo perdido, talvez como você esteja hoje, eu não sei como você está, mas Josafá levou aquele povo todo de Israel no monte, e chegou lá e disse, crede no Senhor vosso Deus estará seguro, crede nos seus profetas serei prosperado. Olha bem, eu estou sendo agora, neste momento, um profeta na tua vida. A lei do profeta acabou em Malaquias, todo mundo sabe disso, não preciso nem repetir de novo, né? Mas eu falo a palavra profética que vem da palavra do Senhor Jesus, de lá de Êxodo, né? Então, para trazer para você uma realidade, olha bem, crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Você crê em Deus para estar seguro? Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Essa palavra que eu estou dizendo não é... Eu não sou profeta, mas é uma palavra profética para você, irmão. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, o que você estiver pensando, não importa qual seja a sua história, para mim não importa, porque eu não sou dono da sua alma nem da sua vida. Se você não anda no caminho do Senhor Jesus, isso é um problema seu, não é meu, entendeu? Mas a palavra de Deus eu tenho que levar para você entender que Deus é fiel. E Deus não amacia, não. Às vezes a pessoa fala, mas Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Justiça é justiça, irmão. Não é que nem a justiça do homem, que é o juiz que a polícia prende e o juiz solta, não. A justiça de Deus, ela é correta, ela é sincera, ela é verdadeira. Às vezes você pode escapar da justiça do homem aqui na terra, mas jamais você escapará da justiça de Deus, irmão. Está entendendo? Se você errou, você vai ter que pagar. Não importa qual seja a área que você errou, mas você vai ter que pagar. Por quê? Porque Deus é fiel. Se você não pagar, então Deus não é justo. Está entendendo? Então, e como eu tenho certeza que o meu Deus é fiel, justo e verdadeiro, é por isso que eu estou te falando isso daí. Cuidado com a sua vida. Cuidado onde você pisa. Cuidado com o que você está fazendo. Olha bem para o que você faz, porque Deus é fiel e verdadeiro. E Deus é justiça. Às vezes,
Deus te joga numa situação difícil para você suportar, mas você tem que suportar, porque Ele é fiel. Se você acredita nele, Ele é fiel. Você passa angústia, você passa... você nem imagina, mas Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Se tiver de fazer, de apodrecer, vai apodrecer. Se tiver de curar, vai curar. Se tiver de destruir, vai destruir. Mas que Deus é fiel, é. Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, a Bíblia fala sobre a prostituição. Cuidado com essa coisa, porque isso é um problema muito sério. E Deus está nisso aí. A Bíblia diz que você não pode fazer nada se não existir. Quando fala assim, ó, poderá o homem dar carta de divórcio à sua mulher? E Deus diz, não. Não, não. A não ser por causa da prostituição. Se houver o adultério, aí há o divórcio. Além do divórcio, a putrefação sexual. Depende de como você olha, de como você busca. Então, toma cuidado, porque Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Quando Deus disse aqui, ó, no versículo 16, né? Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. O Evangelho é o quê? É a palavra de Deus. É a palavra de santificação, de transformação, de vida, né? Olha, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Olha bem, a condenação de Deus vem aonde? Vem no poder da palavra. Não vem no poder do pastor, nem do bispo, nem do missionário, nem de ninguém, não. Vem no poder da palavra do Senhor Jesus. Foi Ele que disse. E quando Ele diz, não tem revogação, não. Então, quem não crê já está condenado. O que é a condenação? A condenação significa o abismo, o fogo do inferno. É onde a pessoa vai viver eternamente no fogo do inferno. É isso que você quer para você? É isso que você busca? Tem muito crente aí, ó, que está fora desse plano, está fora dessa palavra. Tem milhões e milhões de crentes que estão fora dessa palavra. Entendeu? Por quê? Já está condenado. Aonde? Porque Jesus disse uma palavra muito clara. Você quer saber tudo o que Deus quer de você? Ele diz assim, examinai as Escrituras, que ela de mim testifica. Deus, o próprio Jesus disse, olha, examina essa palavra, porque você não vê Jesus face a face, irmão, mas você pode ver Jesus na palavra. Você pode ver Jesus nas atitudes, na lei, na bênção, na condenação, em toda a área. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, porque Deus é fiel. Eu creio no meu Deus. E você? A gente às vezes fica inseguro, mas Deus é fiel em toda a nossa vida. Se você ama Jesus, acredita nele. Se existir alguma coisa contra você, Deus é justiça e vai cobrar.
Cobra na alma, cobra na vida, cobra na carne, cobra em toda a área. Mas que Deus cobra. Está entendendo? Às vezes fala, mas por que eu estou passando por essa situação, por essa dificuldade? Espera aí, examinar as escrituras, aquela de Jesus testifica, ele vai mostrar para você aonde você tem condições de se revogar? Tem sim. Porque Jesus disse que enquanto ele não voltar, ele é o nosso advogado diante de Deus que luta pelas nossas causas. Só que tem uma coisa, nós temos que ser fiel, tem que ser verdadeiro. Se o seu coração não for verdadeiro, irmão, não adianta pedir perdão para Jesus, que ele não vai te atender. Entendeu? O seu coração tem que ser verdadeiro. Jesus, perdoa a minha falha, perdoa o meu problema e não cometo mais. Aí, Deus. Porque quando Jesus falou com Maria Madalena, ele expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Demônio de prostituição. E ele disse o quê? Mulher, vai e não peque mais. Foi isso que Jesus disse para ela, não foi? E o que ela fez? Ela simplesmente aderiu a Jesus e passou a servir a Jesus dia a dia, passo a passo. Foi uma das mulheres que na hora que Jesus foi ressuscitado, ela estava lá na porta do túmulo para ver a ressurreição de Jesus. Está entendendo? O perdão é assim. Não é perdão, eu me perdoe Jesus e vai e faz pior. Não adianta nada. É melhor não pedir perdão. Não. Vai para o inferno e vai de uma vez. Não fica pedindo perdão em vão, porque Deus não perdoa se não existir a convicção naquilo que você faz. Está entendendo? E é por isso que ele disse, quem não crê já está condenado. Ele disse, mas só que esses sinais seguirão aqueles que creem. Olha bem, depois dessa situação que você passa tudo e recebe o perdão de Jesus, ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Olha bem. Beberão a coisa mortífera e não farão dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Além de você ser perdoado, e você recebe uma unção para cura, libertação e propagação das pessoas que precisam de você. Está entendendo? Foi isso que Jesus fez comigo. Quando eu era um perdido, mas Jesus... Mas só que tem um detalhe, eu abracei Jesus. Eu amo Jesus. Eu vivo Jesus. Eu tenho minhas dúvidas, meus fracassos, minhas coisas, mas eu amo Jesus. Né? Eu tenho minhas inseguranças, mas eu amo Jesus. Jesus sabe de tudo isso. Por isso que eu vivo. Eu vivo porque eu amo Jesus. Hein? Que Deus abençoe você. Eu quero orar por todas as pessoas agora, para que Deus abençoe. Mas preste atenção nessa palavra que eu falei. Você pode ser um bênção na vida das pessoas, curando, libertando e mudando a história de cada um. Só depende de você. É o perdão, né? É chegar a Jesus, né? E Ele vai te mostrar o seu caminho, a verdade e a vida para você. Amém? Que Deus abençoe. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Abençoa o teu povo, meu Deus, que precisa de ti. Aqueles, meu Deus, que estão fracos, que precisam de um recurso. Entra com providência, meu Deus, na vida, na alma, no consciente, na carne, no sangue, no nervo, nos ossos, e abençoa os teus filhos de uma forma especial. Dê a tua graça, a paz, a saúde, a felicidade, a prosperidade e a consumação de tudo aquilo, meu Deus, que está no coração dos teus filhos, que seja realizado. Meu Deus, aqueles que têm propósito diante de Deus, e em qualquer área da vida dela, que ela seja abençoada e
e contemplada pelo poder do Espírito Santo, que nesta oração, Jesus, a resposta do Senhor desça do céu agora na vida de cada pessoa, não importa, aqueles que estão fazendo o estudo, que estão fazendo alguma coisa, aqueles que estão fazendo vestibular, aqueles que estão fazendo o que estiver fazendo, aquelas pessoas que estão fazendo caminhar bispa, está fazendo aula, que o Senhor entra com providência e abençoa em nome de Jesus, que seja consagrado e abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em toda parte do mundo, meu Pai, aonde estiver uma pessoa enferma, triste, enferma, o Senhor entra com providência e traga uma cura, uma resposta em nome de Jesus, amém? E que Deus abençoe a todos e até a próxima live em nome de Jesus. Eu já estava com saudade de vocês, mas estou voltando para poder falar novamente, amém? Que Deus abençoe.